Olá, Psis! Seja bem-vindo e bem-vindo ao seu podcast de psicologia. Aqui quem fala é o psicólogo Manuel Carvalho e a partir deste primeiro episódio de lançamento, todas as semanas nós traremos para você um podcast com muitas dicas, com muitas informações sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogas e de psicólogos, mas é claro, sobre o comportamento humano, teorias, abordagens, dicas sobre funcionamento da nossa psique, desse universo psi que nós tanto amamos. Para esse primeiro programa, nós vamos trazer para você algumas dicas sobre prática clínica e quais são as principais dicas e orientações que nós passaríamos para uma jovem profissional de psicologia que está iniciando ou prestes a iniciar a sua jornada como psicóloga e psicólogo clínico. Se você já gostou do tema, siga as nossas mídias, acompanhe aqui toda semana um podcast voltado para você que ama o universo. Então, logo após a nossa vinheta, nós iremos falar dicas e orientações para jovens profissionais de psicologia que pretendem iniciar prática clínica. Até daqui a pouquinho, hein? Muito bem, agora nós iremos trazer dicas e orientações para você, jovem profissional de psicologia. No episódio de hoje, como dito, nós vamos abordar algumas dicas e orientações para quem está iniciando na prática clínica. E já vamos começar com a primeira dica aí bombástica, mas também polêmica. Primeiro ponto, a graduação não é suficiente para te dar uma bagagem para você fazer o seu atendimento clínico. Essa já é a primeira dica importante. Se durante a graduação você não fez práticas de formação, práticas de supervisão orientada aí por professores, por profissionais, mesmo no campo aí extracurricular, a nossa primeira dica para você, jovem profissional de psicologia, que está pensando, está desejando entrar no universo das terapias, das psicoterapias, é que você precisa fazer parte de um grupo de formação, ter algum curso ou ter algum supervisor ou supervisora. Uma boa dica, você pode articular com os professores do curso que você fez, da graduação que você fez, para te dar um suporte para você começar a fazer os seus atendimentos. Lembrar que do ponto de vista do Código de Ética, a gente só pode prestar serviços ao qual estejamos preparadas e preparados técnica, teórica e pessoalmente. Isso não quer dizer que você só vai atender no final da formação, no final do curso. Você tendo suporte, tendo um curso, tendo um supervisor, você já tem um bom aparato para começar a fazer os atendimentos. O interessante de você fazer alguma formação, um curso aí próximo de onde você se formou, na sua cidade, é que geralmente essas formações, elas já também encaminham clientes, encaminham pacientes para você fazer esse atendimento supervisionado. Geralmente cobrando valores um pouco menor que o valor do mercado, mas você está sendo pago para aprender. Então vale muito a pena você fazer parte de um grupo de formação, de um grupo de qualificação aí para a área da psicoterapia. Nossa segunda dica: vale a pena já investir no consultório assim que eu me formar? Vamos trazer uma resposta aqui geral, tá? Claro que cada pessoa pode ter uma situação peculiar, uma condição de já poder investir. A nossa orientação, não comece já investindo no seu consultório. Procure, e isso é uma prática muito comum, procure psicólogos que tenham um espaço e que façam o que nós chamamos de sublocação. Em primeiro lugar, vai ser um investimento muito menor do que você preparar sua sala, porque você já vai pegar uma sala montada, uma sala preparada, a grande maioria de acordo com os princípios éticos, os cuidados e as mobílias, os cuidados que cada sala de psicologia precisa ter.
você já vai estar num espaço onde já tem uma clientela que está acostumada a procurar naquele ambiente profissionais de psicologia. Então isso aumenta a possibilidade de você receber indicações. E o terceiro ponto, é lógico, é o investimento financeiro. Você locando uma sala por conta própria, dependendo do local, você vai gastar aí só na sala em torno de 1.500, 2.000, 2.000 e pouco. Você sublocando, como normalmente inicialmente você vai ter poucos pacientes, você pode sublocar por horário, o horário de pacientes que você já tem agendado, ou por um período. Por exemplo, você pode pegar inicialmente um período da manhã de um dia da semana e começar a concentrar todos os seus pacientes naquele período. Tenho certeza que vai ser um investimento muito menor do que você alugar sua própria sala. A partir do momento que você for aumentando a sua clientela, aí você pensa, aí você pode ampliar o período de locação. Uma dica importante tendência é que quanto mais pacientes você tiver, menos vantajoso vai ser você estar sublocando sala. Vamos lá, vamos repetir. Se você tem poucos pacientes, a sublocação é uma excelente maneira de você começar. A partir do momento que você for aumentando o número, da sua clientela, a sublocação já não vai ficar tão mais vantajosa como você ter o seu próprio espaço ou você fazer sociedade, Você dividir a sua sala com uma outra profissional, um outro profissional, tendo aí um investimento menor, mais horários para você atender. Essas duas dicas são bem interessantes aí para quem está iniciando a prática da psicologia clínica. Mas nós vamos trazer mais dicas aqui para você. A nossa terceira dica está relacionada à clientela. Como nós, psicólogos e psicólogas, podemos ampliar a nossa cartela de clientes? E aí eu já vou falar um pouquinho do que eu percebo normalmente na dinâmica dos psicólogos e das psicólogas quando começam a atender no consultório. Durante a graduação, nós não somos ensinados a empreender com a psicologia. Caro colega, isso é o que nós fazemos na prática clínica. Nós empreendemos, nós somos empreendedores na prática de saúde mental. Pensando nisso, é muito importante que você se qualifique, se prepare sobre estratégias de negócios ligados à psicologia mesmo, à psicoterapia. Pensando nisso, é comum que muitos colegas, por não ter esse viés, não ter na graduação essa qualificação, essa expertise desenvolvida, ele abre o consultório e fica aguardando a clientela chegar. Meio que como num passe de mágica, no universo de tantos profissionais de psicologia, de tantas clínicas, e hoje com os atendimentos mediante tecnologias ainda amplia ainda mais, essa concorrência, aguardando que o cliente, que o paciente descubra e selecione você entre tantas oportunidades, entre tantas possibilidades. Então, a nossa terceira dica é: você precisa desenvolver, você precisa aprimorar formas de que o seu cliente, que o seu potencial cliente descubra você e dentre tantas opções, ele veja você como uma possibilidade de ele receber a ajuda que ele precisa. Essa é uma dica muito importante. Como é que nós podemos fazer isso? É o que nós vamos ver agora. A primeira estratégia que nós iremos destacar é a importância de você criar produtos e serviços que você possa trabalhar com pequenos grupos. Desde grupos socioeducativos, de grupos de orientação profissional, de grupos de aconselhamentos para pais, para casais. Porque é importante você começar a pensar, ofertar esses tipos de serviços. Em primeiro lugar, porque você consegue ter uma acessibilidade maior ao público, que normalmente em grupos você consegue oferecer um valor melhor do ponto de vista de um atendimento individual. Em segundo ponto, através dos grupos, você pode fazer grupos com temas específicos por períodos curtos,
onde o paciente, o cliente, né, a pessoa que está interessada, ela sabe quando vai iniciar e quando vai terminar, e qual vai ser o tópico, os tópicos do atendimento, o que aumenta ainda mais a adesão, né, ao serviço. Você pode ajudar pessoas em grupos presenciais, mas também na modalidade online. E o interessante é que boa parte dessas pessoas que participarão desses grupos, você fazendo um trabalho bem feito, você oferecendo uma contribuição para a dor, para o problema, né, para as situações psicológicas dos participantes dos grupos, eles vão indicar você a outras pessoas e sim, eles normalmente, a parte deles pelo menos, passarão a ser seus pacientes de psicoterapia. Você pode focar nos grupos no aconselhamento psicoterapêutico, que seria uma intervenção mais breve, mais focada em determinadas demandas e também com tempo delimitado. Mas lembrando, você ofertando esses serviços, a chance de você aumentar sua cartela de atendimento, processo de psicoterapia, é muito maior. A outra dica que nós queremos trazer está relacionada também ao que nós acabamos de falar. Pense no atendimento clínico de forma ampliada, não apenas para práticas de psicoterapia. É importante que você desenvolva e oferte serviços diferenciados. Acabamos de citar um desses serviços, o aconselhamento psicoterapêutico. Mas você pode ofertar outros serviços de tempo delimitado, mais curto, com uma qualidade esperada. Mas você pode ofertar outros serviços de tempo delimitado, mais curto, com focos e finalidades específicas. Exemplos: avaliações psicológicas de aptidão para vasectomia, avaliações em demandas de saúde, avaliações em contextos de problemas de aprendizagem, entre outros exemplos. Agora, cabe lembrar que para isso você precisa de qualificação. Mais uma vez, a importância da qualificação do curso é de você ter um supervisor. Veja que as possibilidades, elas podem ser inúmeras. O importante é a mentalidade que você precisa desenvolver de, primeiro, fazer ações, fazer divulgações, fazer um marketing que você possa alcançar e ajudar mais pessoas com a estratégia do marketing contenido. Segundo, desenvolver, plataformas, sites, não só mídias sociais, para que você seja mais encontrado dentro da infinidade, de números de profissionais aí no mercado de trabalho. Terceiro, ofertar serviços que você possa diversificar o seu atendimento na clínica, seja através de um aconselhamento psicoterapêutico individual, de um atendimento em grupo, de avaliações para demandas específicas, intervenções de orientação profissional, entre outras demandas. Esses são alguns dos exemplos de serviços que você pode ofertar para ampliar os seus serviços psicológicos. Muito bem, nessa parte do nosso programa, nós vamos trazer algumas dicas para você justamente focar na divulgação dos seus serviços e ter aí um alcance maior do público potencial e, com isso, aumentar aí a cartela da sua clientela, ou seja, com foco em sua agenda cheia. Grande erro de profissionais de psicologia recém-formados é acreditar, como já dito, que basta ele começar a abrir o seu espaço e que choverá clientelas. Não é isso que vai acontecer, né? Acredito que você que já se formou, que já está com seu consultório, já passou por isso. Uma das formas de a gente captar clientes, como já dito inclusive em algumas das dicas aqui, é você estar dentro de um grupo de formação, dentro de uma escola de supervisão, e essa própria instituição fazer a indicação. Só que essa indicação, ela vai ser, podemos dizer assim, restrita, ela vai ter um potencial de encaminhamento pequeno. Então você precisa desenvolver a parte de marketing dos seus serviços, a divulgação.
E há um grande engano entre os profissionais de psicologia que acreditam que o nosso código de ética proíbe que profissionais de psicologia façam marketing e divulgação de seus serviços. Não, não há proibição. O que existe são regras de como essa divulgação pode e deve ser feita de uma forma geral. Na realidade é mais cuidados e itens ou coisas que você não pode fazer. Aqui nós não vamos adentrar a esse ponto, mas de uma forma geral, cabe lembrar que nas divulgações a gente precisa ter cuidado em relação ao conteúdo que estamos divulgando, não fazer conteúdos sensacionalistas, não fazer promessas e resultados taxativos, tipo, psicólogo João Pereira, curamos sua depressão. Isso é resultado taxativo, o código de ética proíbe. Não podemos vincular nas divulgações a informações de preço, entre outros cuidados. Mas aqui eu vou trazer informações gerais. Existe uma divulgação, podemos chamar assim, um marketing tradicional, onde o foco é levar informações do prestador do serviço e do próprio serviço. Esse é o marketing tradicional. Um exemplo é o psicólogo João Pereira, nas divulgações, sejam impressas ou em mídias sociais, fazer nas artes, né, prestar informações sobre o currículo dele, quem é ele, e sobre o serviço, a abordagem que ele atua, dias disponíveis, dias de atendimento e telefone de contato, por exemplo. Esse é o marketing tradicional. Não é que esse marketing tradicional é ruim, mas ele é muito menos eficiente do que a dica que eu vou trazer aqui para vocês, que é o marketing de conteúdo. É um foco totalmente diferenciado. O marketing de conteúdo, você vai no marketing, nas divulgações, nas suas propagandas, você vai focar, levar através das mídias sociais, através das informações impressas, que hoje a gente quase não usa, né? Considerando o custo, o contato, né, de acesso, a possibilidade de alcançar mais pessoas, as mídias sociais, o marketing digital, ele é muito mais eficiente. Então, nesse marketing, né, do conteúdo, você vai criar postagens, criar vídeos, criar publicações, onde você vai abordar conteúdos importantes, né, relevantes aí para o teu público-alvo, sempre levando informações que ajude, né, a curar alguma dor, que ajude a prestar informações sobre alguma dificuldade comum do seu público. Então, vamos trazer um exemplo. Se você é profissional que vai trabalhar com público infantil, no marketing de conteúdo, você não vai focar apenas em informar que você é profissional psicoterapeuta infantil, que atende público de faixa etária a tal faixa etária, que atende com abordagem tal, que o seu consultório fica em tal local, dias, horários e meios de contatos. É um marketing ineficiente, tá? O que você vai fazer é de uma forma periódica, pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, vai depender da sua disponibilidade, você criar conteúdos relevantes sobre situações, demandas, queixas comuns para o público infantil. E aí uma observação nesse público específico. Quem decide para qual profissional de psicologia a criança vai, não é a criança, né? São os responsáveis. Então é importante que no seu conteúdo você leve informações e orientações para esse público. E olha que interessante. Os pais das crianças estão nas mídias, né? Estão acompanhando as mídias, estão buscando informações. Você fazendo esse marketing de conteúdo, levando orientações, mesmo que aquele pai, que aquele responsável, que aquela mãe, no momento não esteja procurando, mas tenha acesso, veja o seu perfil, né, com conteúdo legal, né? Não é fazer conteúdo de qualquer forma, ela vai informações realmente importantes, realmente que lidem, que abordem uma dor desse público. Quando eles precisarem de um profissional para o filho, para a filha, eles vão lembrar de você. Porque é você que sempre tem trazido conteúdos, sempre tem ajudado. Isso inclusive tem um princípio, né, que é trabalhado no marketing de vendas, né, inclusive nos gatilhos mentais, que é muito utilizado em estratégias de marketing, que é o chamado reciprocidade. Ou seja, você ajuda aquela pessoa e aí desperta nela um princípio dela ser recíproca com a sua ajuda, mesmo que não naqueles momentos. Então, essa é a nossa primeira grande dica de você criar estratégias de marketing.
Outra dica importante é que você precisa, junto com a estratégia de marketing, ser achado, ser localizado, né? E aí eu vejo que tem muitos psicólogas e psicólogos que só estão presentes em mídias sociais, como o Instagram, como o TikTok. É interessante sim você estar presente nessas mídias sociais, mas você precisa também estar na plataforma, podemos dizer assim, onde as pessoas procuram, né, por serviços ou por profissionais. É raro, né, as pessoas entrarem no Instagram, no TikTok, ir lá no botão de mecanismo de busca e clicar psicólogo, procura psicólogo, psicólogo para criança em tal cidade. Onde é que normalmente as pessoas vão fazer isso? As pessoas, quando eu digo, em média de 90% a 95% das pessoas, tá? Vão fazer no Google, isso mesmo. Mecanismo de busca mais utilizado em todo o mundo. E o Google, não sei se você sabe, né? Ele é concorrente do Instagram. Então é muito mais fácil o Google fazer uma indicação, pelo menos de topo de lista, de um público, de um cliente, né? De um site que está vinculado à rede de website, do que ele fazer o encaminhamento e a indicação de um perfil do Instagram. Então a nossa segunda dica para essas divulgações é: você precisa ter um site onde tem as suas informações, onde você coloca os conteúdos, um site onde você coloque artigos e você vai colocar telefone de contato, endereço do consultório, etc. Se você vai fazer os atendimentos mediados por tecnologia, você vai colocar o link, né, para acesso à plataforma que você utiliza ou para entrar em contato com você. Então você precisa ter um site. E um ponto importante: hoje você consegue fazer sites com qualidade profissional, com valores relativamente muito baixos, em alguns casos até com valor praticamente zero. Então não tem mais desculpa para a gente não estar presente nas plataformas de maior busca, né, de clientela. Um ponto de diferencial é o seguinte: o Instagram ele é ótimo para descobrir e provocar necessidade. Ou seja, a pessoa não está procurando aquilo que você está ofertando, mas ela está passando lá no feed e de repente você aparece com uma mensagem, um criativo muito interessante. O Instagram é bom para isso, criar desejo, criar necessidade. O site, que aí vai ser feita uma busca através do Google, ele é para um público que nós chamamos no marketing público quente, aquele público que realmente está procurando o teu serviço. Vai lá no Google: eu moro numa cidade X, num bairro tal, e eu vou procurar profissionais de psicologia na região tal. E aí o seu site aparecendo na lista de busca, no mecanismo de busca, seu site sendo bem criado, né, com informações relevantes, isso já traz um grande impacto para aquele potencial cliente já pensar em te contratar. Estamos encerrando esse primeiro episódio do podcast de psicologia. No nosso próximo episódio, nós vamos trazer algumas dicas e orientações sobre o manejo e a estruturação do setting terapêutico e cuidados que você, profissional de psicologia, deve adotar em relação à organização do seu consultório. Até próxima semana. Grande abraço, Psis. Nos vemos por aqui semana que vem.